umas amigas que estão aqui participando da live, Nani, Tiana, Massa. Mitchell, me falaram que a gente tinha que organizar uma live para conversar sobre as manifestações contra o racismo nos Estados Unidos Sim. e a situação do Brasil. Aí, na hora, eu falei para elas, eu faço essa live se for com o Del. Que bacana. Porque, para mim, eu podia fazer com duas pessoas, ou você ou Vilma Reis. Vilma está por dentro demais. Vilma tá. Sim, mas Vilma já tinha feito uma live com ela sobre a caminhada na disputa pela indicação à Prefeitura de Salvador, que nós enfrentamos a direção burocrática do PT. Isso. E aí eu falei, eu vou conversar com o Guel, porque, para mim, Guel é um companheiro que demonstrou esses anos todos que eu o conheço o compromisso não só contra o extermínio da juventude negra, como de insubordinação à ordem estabelecida dos partidos e dos movimentos negros que se submetem às decisões das direções partidárias. Então, para mim, eu nem o chamo, me perdoe te interromper, mas eu nem o chamo de movimento negro, viu? Sim. Esse que você se refere. Mas vamos que vamos. Com certeza. Aí, antes de começar, eu quero dizer que Guel e Mel são da editora Alguns Toques Negros, né? E quem quiser olhar o site tem acesso às publicações. Vou até mostrar aqui, ó. Isso aí. Esse aqui eu ganhei do Marcos de presente logo no lançamento. Foi. Você é parceiro de longa data. Então é um prazer ter ganhado esse livro, que é o de lançamento da Alguns, não é isso? É sim. É sim, uma então, coletânea nacional, sim. Uma coletânea nacional com textos de pessoas negras de várias partes do país, não somente da Bahia, né? Não somente héteros, né? Não é uma literatura heterocentrada, e está bastante interessante. Eu gosto muito desse trabalho aí, não gosto nem de ficar falando para... Né? Mas aí, Guel, vocês agora estão morando em Kentucky, e eu queria que você se apresentasse para as pessoas que não te conhecem de perto. Então, para a gente poder começar. Nesse negócio da apresentação tem uma coisa interessante quando é numa plataforma que tem algum vínculo com o PT, que é o teu caso, né? Você é um militante histórico do PT, um militante que eu respeito, pela tua autonomia política, né? Pela tua, inclusive, você faz uma espécie de centralismo democrático às avessas, que me interessa muito mais ainda, né? O teu compromisso não é exatamente com a ordem dos capos, mas com as pautas que interessam de fato. Né? Então, se essas são corrompidas dentro do processo democrático, ela não pode ser respeitada. Né? Então, nessa coisa de se apresentar, eu fico me lembrando dos vários baculejos da polícia que eu tomei, né? E quando eu reagia contundentemente e irresponsavelmente quando era mais jovem, inclusive em lugares ermos, como São João, como o Alto do Cabrito, o policial, na hora que eu falava, alterava a minha voz, que é para eles você redargui-los, significa alterar a voz, né? Eles normalmente diziam, você sabe com quem está falando? Ou seja, ele não procurava nem saber com quem ele estava falando, né? Ele estava falando com um educador, ele estava falando com um compositor que tem músicas em vários blocos afros, né? Ele estava falando com um cara que trabalhou comigo, né? Que trabalhou durante 13 anos no Projeto Axé, que foi da Steve Biko, trabalhou dando aula de poesia na Steve Biko, que começou a militância no PT aos 16 anos de idade, porque, como eu venho de uma realidade de praticamente extrema pobreza, sem exagero algum, eu tive que começar a trabalhar muito cedo, né? Então, a minha militância já começa na militância sindical aos 16 anos de idade, na Convergência Socialista, que foi expulsa em 91. O que não implicou, esse policial poderia me perguntar também, né, se eu continuei a votar no PT, mesmo tendo sido expulso. Né? Permaneci fazendo campanha para Lula, tanto as que ele não venceu, quanto as que ele não venceu, e para Dilma também,
para Luiz Alberto, para outros candidatos do PT, sem nunca cobrar um centavo. É importante que se diga, porque eu venho de uma geração que a militância era voluntária, né? E sem olho em cargos para se tornar assessor. O policial poderia me perguntar essas coisas. Ele não me perguntou essas coisas, né? Mudei para Salvador aos 17 anos de idade, né? Minha família nasceu no Rio. Eu estou falando essas coisas porque é importante que algumas pessoas saibam um pouco de que lugar que eu falo, Takemoto. Porque, assim, durante a escolha, do processo de escolha da pré-candidata, da candidatura à prefeitura de Salvador, eu fui questionado por alguns meninos que não conhecem a minha história por que eu estava escrevendo textos tão raivosos, violentos, contra a violência de Rui Costa ao atropelar a campanha Agora é Ela, de Vilma Reis, né? Violência não dá para responder com flores. Meus textos eram violentos. E aí eu soube de alguns meninos, jornalistas, inclusive, perguntando quem esse cara pensa que é. Pois bem, eu há 15 anos tenho um trabalho com literatura negra mais focado, né, porque o que eu fazia já nos blocos afros era também literatura negra. Tenho meu livro publicado, publiquei enquanto editor mais de 16 livros. Uma coisa que eu aprendi de berço, Takemoto, já para a gente cair na nossa conversa, né, é que a gente tem que ter dignidade para entrar e sair de todas as estruturas, né? E isso significa ter autonomia política, né? O que eu sempre preservei na minha vida era poder não ser cooptado, né? Eu fui chamado para ser assessor de várias secretarias. Você acha que não? Mais de uma vez, né? Agora, isso era em função do impulso que a minha visibilidade, né, a visibilidade que eu tenho a partir da minha participação nos movimentos. Então, o meu entendimento é que seria uma imoralidade eu aproveitar desse processo e desse capital que foi construído com os movimentos e romper com o movimento e passar a ser Estado. Porque no momento que você vira secretaria, você deixa de ser movimento. E aí é o momento que você precisa escutar um pouco mais o que os movimentos estão falando. Isso estou me referindo a quem está nos cargos e a quem está nos cargos eletivos e nos de confiança. E também nos terceirizados. Você precisa parar para ouvir um pouco mais, ter um pouco mais de sensibilidade, né, para poder entender que ninguém está querendo destruir nada. Agora, não dá para fechar com a chacina do Cabula e a condução que foi feita pelo governador Rui Costa, né? Não dá para aceitar aquilo passivamente porque a gente tem que ser estratégico, não pode bater agora. Foram 13 meninos, né? Então, não dá para ter esse tipo de complacência. Por outro lado, fechando minha apresentação, né? Eu sou isso aí que eu estou te falando e que você já sabe, eu sei. Eu também fui dos maloqueiros, né? Que era um grupo de teatro de rua que levava literatura negra na virada de 80 para 90, nas ruas de Salvador, especificamente a Piedade e a Terça da Bênção, e, eventualmente, invadindo algumas festas da esquerda que precisava ser mobilizada para aquilo que a gente já trabalhava lá atrás, que era a luta contra o racismo. Falei muito, mas eu já tenho mais de 50 anos, não dava para falar pouco sobre mim mesmo.